Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tudo bom, meu amigo, minha amiga? A mensagem de hoje fala sobre o chamado que Deus tem para nós, né? Jesus foi comer na casa de pecadores e aí pessoas quiseram falar, mas Jesus come com os pecadores. Aí Jesus falou que os médicos, os doentes precisam de médicos, né? E não o contrário. Porque Jesus veio salvar pecadores, foi para isso, não veio chamar justos, porque o justo acha que não precisa e a humanidade toda precisa. Essa mensagem fala do chamado universal que Deus fala que todos devem se arrepender e crer no Evangelho, porque na verdade todos são pecadores e precisam da graça de Deus. Deixa eu ler rapidinho só o texto aqui na Bíblia. Ora, é Marcos 2,15, né? Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam ali também reclinados com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e os seguiam. É o chamado, Jesus chamou Levi para o seguir, aí ele deu um almoço ali, né? Uma, uma refeição para Jesus, os discípulos, tinha muita gente sempre, né? No versículo 16, vendo os escribas, que escribas eram os fariseus, religiosos da época, que queriam ficar provando se Jesus era o Messias ou não. Aí eles tinham os costumes da lei, de ser perfeito e tal, e achavam que era melhor que os outros. Vendo os escribas e fariseus que Jesus comia com publicanos e pecadores, perguntaram aos seus discípulos, por que é que ele é, come com os publicanos e pecadores? Aí Jesus, ele às vezes sabia o que os caras estavam pensando. Aí Jesus respondeu assim, ó, às vezes ele nem escutava, mas ele sabia o que a pessoa pensava, daí ele respondia. Marcos 2,17 está escrito, Jesus, porém, ouvindo isso, aqui ele ouviu, né? Muitas vezes ele nem ouvia, ele já respondia. Então ele ouviu isso e disse, não necessitam os médicos, não necessita de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Outra passagem fala pecadores ao arrependimento, em outra versão, em outro livro da Bíblia. Então o chamado, Jesus várias vezes, né, ele falou, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento, que essa é a vontade de Deus, que todos se arrependam. Arrependimento quer dizer mudança de mente, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que nós somos carentes e que o homem é falho. Jesus morreu na cruz para quê? Foi perfeito para perdoar pecadores. E quando o homem se arrepende e crê, entrega a sua vida a Jesus, ele está dizendo para Deus que concorda que realmente Deus está certo. Então o chamado é para todos nós. Se a pessoa achar que ela não tem pecado, que ela não precisa e que ela é melhor que os outros, porque ela não é tão pecadora igual alguns, ela está desprezando o sacrifício de Jesus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, a recompensa por quem peca, um ou vários pecados é a mesma coisa, é a morte. Espiritualmente nós estamos mortos sem Cristo, sem a salvação, e por isso que Jesus veio. Porque a Bíblia fala desse aí, né? Ele veio chamar não justos, mas pecadores, porque na verdade não tinha nenhum justo. A Bíblia fala, é, todos, todos são pecadores estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Quem que nunca pecou, quem que nunca errou, quem que nunca pensou mal de alguém, quem que nunca falou um palavrão, desobedeceu o pai e a mãe, desobedeceu alguma lei de trânsito. Então tudo isso são falhas. Quem que tem de recurso para ajudar os outros e não ajuda, a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E o que Deus quer de nós? Talvez ainda não vamos conseguir isso perfeito, mas você vai conseguir mudar muitas coisas, mudar e deixar Deus transformar a sua vida até o chamado que Ele quer. Porque se você entregar sua vida para Jesus, você vai ver que Deus vai te dar graça para você vencer o pecado, vencer as falhas, vencer os erros, né? Mas a salvação, a Bíblia fala, pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando você se arrepende, você está dizendo para Deus que reconhece que é pecador, precisa de Deus. Aí entra o poder da graça. E a fé salvadora que vai te ajudar nessa caminhada. E Deus vai operar na sua vida grandes coisas. Tá? Então o chamado arrependimento é universal para todas as pessoas, porque todos pecaram e precisam de Deus. E quando você crê em Jesus,
o perdão vem sobre a sua vida, uma nova vida começa. A Bíblia fala, todos que receberam ganharam poder para ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, está lá em João 1,12. Você ganhou um poder para ser filho, para ser justificado, para ser curado. Quando você crê em Jesus, você é justificado. O sangue de Jesus te cobre dos pecados. E aí você pode orar em nome de Jesus, que Deus sempre está recebendo a sua oração, porque existe uma graça salvadora para aquele que crê. Tá? Deus abençoe todo mundo, porque Deus é bom. Mas existe algo que é só preparado para quem crê, se arrepende. E a salvação, a Bíblia fala que todos pecaram. Então se a pessoa não crê, a Bíblia fala, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A salvação é para quem crê, e essa é a bondade do Evangelho, né? Levar as boas novas, boas notícias, de que estávamos mortos, mas existe uma boa notícia. Jesus morreu pelos pecadores e hoje nós temos salvação. Amém? Deus abençoe, fique com essa mensagem, compartilha, que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém. Faça a oração, receba Jesus e fale com Ele e viva com Ele, e algo novo vai acontecer na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus, tá?